Hello, galerinha! Eu sou a Ray e esse é o De Livro em Livro. E sejam bem-vindos para mais uma TBR aqui do De Livro em Livro. Nesse vídeo eu vou contar pra vocês um pouco de tudo que eu pretendo ler agora durante o mês de abril. Gente, a minha TBR aqui tá bem otimista, mas né, como sempre. Queria eu conseguir ler tudo, mas olha, já estamos no dia 5 ou 6 e eu só li 60 páginas de algum livro esse mês. Mas vamos começar falando de coisa boa? E eu não tô falando de TechPix porque eu não sou patrocinada por eles. Aquelas. Vamos começar falando de Buddy Read DLX, que é o grupo de leitura que eu organizo com a Maria Alice do Xícara Quente e a Dessa do Louca dos Livros. E nesse mês nós vamos ler nada mais, nada menos do que Filhos de Sangue e Osso, da Tomi Adeyemi. E eu já comecei a ler as 60 páginas que eu falei. São desse livro aqui. Eu preciso ler o resto da meta inteira hoje, porque amanhã é discussão. Ok. Aqui a gente tem um pouco da cultura iorubá, de orixás e tudo mais, misturado na fantasia aí desse universo, que eu já comecei lendo e já achei o máximo. Mas como eu só tô na página 60, ainda tem bastante coisa pra ler. Eu sempre escutei muitas coisas muito boas desse livro, então eu tô super animada. Tem bastante gente lendo com a gente tá fechando agora o segundo grupo já. Inclusive no próximo mês nós vamos ler nada mais, nada menos do que Proibido, da Tabitha Suzuma. O mês de maio está sendo apoiado pela Valentina. Muito obrigada, editora Valentina. Esse livro aqui é um livro bem polêmico, que a gente tá bem animada pra ler, pra saber a opinião de todo mundo, pra gente compartilhar experiências e a discussão. A gente tem certeza que vai ser muito legal, porque esse livro aqui fala sobre um amor que é proibido, porque são irmãos que se apaixonam. E aí, então, ele parece ser bem intenso, né? Tinha muita gente a fim de ler esse livro, mas tava todo mundo com medinho de ler por causa da intensidade do livro. Então, a gente achou que ia ser muito legal colocar no grupo, porque um compartilha a experiência com o outro, um dá força pro outro e tal. E torna tudo muito mais interessante quando você lê em grupo. Então, se você quer ler com a gente no mês de maio, só me segue lá no Instagram e fica atento que eu aviso assim que nós abrirmos o grupo pra esse mês. Esse livro está disponível no Kindle Unlimited também. Então, se você é assinante do Kindle Unlimited, você pode baixar lá o e-book pra ler com a gente. Vem participar disso, não perde essa oportunidade, porque vai ser irado. Agora nesse mês também pretendo ler um livro que na verdade eu já comecei, e eu tô lendo ele em Buddy Read com a Ju, do Menções Literárias lá do Instagram. E eu tô falando de A Prisão do Rei. Aqui tá a Jaula do Rei, porque esse livro eu ganhei de presente de um inscrito aqui do canal, de José. E ele é lá de Portugal, então ele me mandou as edições lá de Portugal. Então lá saiu como A Jaula do Rei. Eu já comecei a ler, inclusive eu achei muito engraçado que tem uma menção aqui, tipo... Eu não sei se vocês já leram, né, Rainha Vermelha e tal. Tem várias menções à garota elétrica, né? Só que aqui tá rapariga. E eu ri tanto quando eu li a primeira vez, porque é tão diferente, né? Tipo, a rapariga elétrica. Eu tô achando a experiência muito legal de ler em português de Portugal. Dá pra entender de boas, mas de vez em quando você tem que parar e comer. O próximo livro que eu pretendo ler durante esse mês é um livro que eu recebi agora e eu já passei na frente de tudo. Na verdade é uma graphic novel que a Dark Side Books mandou pra mim, e eu li a sinopse e eu fiquei tão encantada que eu senti que eu precisava ler o mais rápido possível. E como é uma graphic novel, é uma coisa mais rápida de você ler. E eu tô falando de Frances, da Loputin, acho que é assim que fala. Aqui a gente tem uma bruxinha e uma raposinha. Então eu já imagino como deve ser maravilhosa a história. E tem coisa de alquimia aqui também misturado, e a vibe meio floresta. Então deve ser incrível. Eu tô pretendendo fazer um livro, Qual o problema? Que a gente sempre confunde livro com vídeo. Eu tô pretendendo gravar um vídeo específico pra graphic novel. Vamos ver, eu espero que eu goste muito da leitura também. Ainda na vibe de Dark Side Books, o próximo livro também é deles, e eu recebi agora junto com essa graphic novel, e eu tava muito, muito animada pra ler. Assim que eles anunciaram o lançamento desse livro, eu já fiquei muito animada. Acho que todo mundo ficou, porque no Instagram eu só via esse livro em todos os stories, em todos os feeds. Então foi uma coisa bem geral, né? Que é A Pequena Sereia, tá de cabeça pra baixo, A Pequena Sereia e o Reino das Ilusões. Aqui eu sei que é uma releitura de Pequena Sereia, mas com uma vibe mais feminista, abordando questões assim.
E eu achei muito interessante. Eu li a sinopse e fiquei bem feliz com a criatividade da pessoa, né, de fazer uma releitura nesse estilo. Eu tô muito animada pra saber qual é, pra saber como a autora vai abordar a história da Pequena Sereia com essa perspectiva. Apesar de que eu ainda acho que muita gente não vê a Ariel da forma que eu vejo, porque todo mundo acha que ela abandonou o fundo do mar e desistiu de ser sereia só por causa do Eric, mas era uma coisa que ela já queria antes, tá? Ela já tinha uma caverna cheia de tesouro, cheia de coisas humanas. Ela sempre teve curiosidade pra conhecer o mundo humano. Depois que ela conheceu o Eric, aí foi um incentivo a mais, mas ela já queria isso, tá? Então não entendam mal a Ariel. O próximo livro que eu pretendo ler esse mês é um livro que foi enviado pra mim pela Intrínseca. Muito obrigada, Intrínseca. É um livro que eu tô muito interessada porque foi indicado pra mim pela Dessa e pela Maria. E é um livro de não ficção sobre um astronauta que passou um ano no espaço, que eu tô falando de Endurance, do Scott Kelly. Então, realmente, ele passou um ano no espaço e ele vai contar um pouco da experiência dele, de como o espaço afetou o corpo dele, a vida dele, como essa experiência mudou a vida dele e tudo mais, de como é realmente lá no espaço. Eu sou apaixonada por qualquer coisa de espaço. E pra finalizar, a minha TBR é um livro que também tem relação com a Maria e a Dessa. 3 livros da minha TBR tem relação com a Maria e com a Dessa, né, gente? Eu e essas meninas, ai, minha vida inteira. Esse livro aqui é um livro viajante de um projeto que eu tenho com elas duas, mas esse projeto é meio que só nosso, assim, porque a gente ainda não sabe direito como expandir isso. A gente tem medo de trabalhar livro viajante com outras pessoas, porque tem que ter muita responsabilidade com o livro viajante, muito comprometimento, entendeu? Então a gente, por enquanto, tá só entre a gente mesmo. Eu tô falando de Filha das Trevas, da Kiersten White. Esse livro a Maria acho que já leu, a Dessa também já leu, e aí falta eu. Então eu vou lendo e escrevendo no livro, tá vendo? Já tá até escrito aqui pelas meninas. E é um projeto muito legal, porque é como se você estivesse realmente lendo ao mesmo tempo das suas amigas, sabe? Porque você tem os pensamentos delas, os insights delas, o que elas acharam interessante aqui escrito. Então você lê a escrita da autora e ao mesmo tempo vai lendo o que suas amigas estão achando. É muito legal, gente. Se vocês nunca tiveram essa experiência, por favor, juntem com amigos que gostem de ler e façam isso. Bom, gente, essa é a minha TBR. Me contem aqui embaixo a TBR de vocês. E se vocês já leram algum desses livros que eu mencionei, por favor, sem spoilers. Não se esqueçam de deixar o like de vocês e de se inscrever aqui no canal se vocês ainda não forem inscritos. E, por favor, se vocês forem comprar qualquer coisa, assim, lá pela Amazon, compra pelo link do canal pra dar aquela força. Eu vejo vocês em breve. Beijos e até a próxima.